Uma boa noite para você também que nos acompanha pelas transmissões, pelo YouTube. Boa noite aos que estão aqui de forma presencial e os nossos amigos que estão acompanhando aqui pelo Google Meets. Esse é um momento especial onde nós vamos parar aqui alguns instantes para estudarmos a Palavra de Deus e você é nosso convidado para também estar conosco aqui presente de forma presencial, é claro, aqui na Igreja de São Salvador ou pelo Meets. Se você quiser acompanhar pelo Google Meets, para você poder fazer as suas perguntas, as suas indagações, é só enviar para a gente no chat o seu contato de telefone e nós vamos adicioná-lo no grupo e te mandar o link das reuniões. Neste momento, convido a todos que possamos fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus para a gente iniciar esse tema tão importante. Oremos. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença, Senhor. E pedimos agora a Tua orientação para que possamos entender o que a Tua palavra tem a nos dizer. Abra nossa mente e coração, que o Teu Santo Espírito fale a nós, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amigos que nos acompanham aqui pelo Google Meets, qualquer dúvida pode perguntar que a gente está aqui ouvindo, pode levantar a mão que a gente dá o momento de fala, ok? Então, fazendo uma breve recapitulação, nós já tivemos aqui 3 estudos. Nós falamos a introdução geral do livro do Apocalipse, já falamos que Apocalipse nada mais é do que revelação que Deus deu a Jesus, que Jesus entregou para o anjo, que o anjo entregou a João e João enviou as cartas, ok? Então nós falamos ali na introdução aonde João estava e agora nós vamos diretamente ao conteúdo. Então entrando no capítulo 2, nós já vamos identificar as igrejas, que são as 7 igrejas que tem ali no contexto do livro de Apocalipse. Você deve estar se perguntando, só existiam essas 7 igrejas? Na realidade, não. Por que foram escolhidas essas 7 igrejas? Porque o que estava acontecendo de forma presencial e presente naquele momento da história, em cada uma dessas igrejas, ia ter um momento também histórico e profético. Ou seja, a situação que acontecia naquela igreja, ela ia simbolizar um momento histórico e não só o tempo presente. À medida que nós fomos avançando no conteúdo das cartas, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso, ok? Então, avançando aqui, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3, há uma promessa importante para nós, que diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. O contexto bíblico, ele não faz separação. E isso tem que estar bem claro na nossa mente, meus queridos. A Bíblia, ela não trabalha com dicotomia. Estudar a palavra de Deus é para que as nossas ações sejam transformadas naquilo que Deus espera. Então, quando nós falamos de aprender no Apocalipse, é para que as nossas ações possam também estar ali voltadas para a esperança da volta de Jesus. Ok? Então, avançando aí no nosso estudo, hoje nós vamos então falar das 7 igrejas. Semana passada nós falamos um pouquinho desta ilha. Pode passar mais um? Que é a ilha de Patmos, hoje um local paradisíaco, mas na época de João era uma ilha para prisioneiros políticos. Era uma forma de evitar que João continuasse ali a pregar o evangelho. Então, quando nós vamos para o capítulo 1, versículo 10 e 11, pode passar mais um, por favor? Essa é a ordem clara que João recebeu. O versículo 10 diz que achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que você vê, escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando nós vamos já ir para o capítulo 2, nós vamos entender diretamente qual foi essa mensagem que Deus mandou para essas igrejas. Um historiador,
E ele diz assim: no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos pastorais. Então vamos lá. Nós falamos de 7 igrejas, correto? Então você pode entender essas 7 igrejas também como divisão de 7 distritos. Ou seja, a igreja de Éfeso era a líder de um grupo de igrejas. A de Pérgamo, a líder de um grupo de igrejas. E assim por diante. É como funciona hoje no nosso distrito, no contexto adventista. Ok? Então vamos partir para o texto bíblico. E aí nós vamos identificar um conjunto de elementos. Pode passar mais um, por favor? Mais um. Mais um. Então nós vamos encontrar esse conjunto de elementos. Quando nós lemos cada uma das cartas, nós vamos ver que elas estão divididas neste panorama. Elas vão apresentar uma apresentação, Cristo se apresentando àquela igreja, elas vão trazer um elogio àquela igreja, elas vão trazer uma reprovação, um conselho e uma promessa para quem cumpre este conselho. Então as cartas elas estão figuradas neste modelo, ok? Então partindo para a nossa primeira carta, pode passar mais um? Igreja de Éfeso. Eu vou ler aqui no texto para poder sair o áudio, mas acompanhe conosco aqui. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. À medida que nós formos lendo, tente identificar esses elementos. A apresentação, o elogio, a reprovação, o conselho e a promessa. E nós vamos entender como cada um desses elementos é importante, ok? Pode passar mais um, por favor? Aliás, deixa na anterior para o pessoal identificando os elementos. Então vamos lá. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos lá, quem é este? O próprio Jesus. Se nós formos no versículo anterior, versículo 19, versículo 20 do capítulo 1, ele vai dar a interpretação de que são essas 7 estrelas ou 7 candeeiros. O versículo 20 diz assim do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então, olha que interessante. O que Cristo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso? Essas coisas diz quem? Jesus. E o que ele está fazendo? Andando no meio. Ou seja, Cristo vai acompanhando o curso da história das igrejas. Deus não está à parte, deixando as coisas acontecerem sem estar agindo em prol do seu povo. O texto é bem claro em mostrar que Cristo está acompanhando a sua igreja. Por mais que ela passe por momentos de dificuldade, em nenhum momento Cristo abriu mão da sua igreja. Ele estava ali conduzindo a história e querendo revelar para os seus filhos o que estava para acontecer, ok? Então aqui nós identificamos a apresentação, vamos seguir então. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então esse é o elogio. Qual era o período da igreja de Éfeso? Nós vamos ver que a igreja de Éfeso é a igreja que vai estar no primeiro século. Pode passar 4, por favor. Mais um. Então ela vai do ano 31 ao ano 100. Lembra que eu comentei que o que acontecia na igreja de Éfeso era um símbolo de um período histórico?
Então, quando João escreve para essa igreja, João e Cristo estava querendo dizer para o mundo cristão que essa igreja representava o período de pureza da igreja. E quem estava à frente dessa igreja? Os apóstolos. Era ainda o período que os apóstolos estavam vivos, inclusive o apóstolo João, que é onde ele passa os seus últimos dias. Então, quando nós olhamos aqui que é uma igreja que não tolera falsos apóstolos, não tolera falsos ensinos, porque ela tem a presença apostólica muito forte. Então, qualquer um que se levantasse com uma doutrina estranha, rapidamente essa pessoa era colocada à prova, porque ele tinha a presença dos apóstolos. Então, ela vai compreender o período do ano 31, que é o período de início da igreja cristã, início ali do Pentecostes, e vai até a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. Pode passar por favor? Então, a igreja com grande teor de pureza, o ensino direto dos apóstolos, a mensagem era mais forte. Pode passar mais um. Deixa bem claro que eles não suportavam homens maus. Paulo vai advertir isso também, a briga contra a influência da filosofia. Paulo bate muito nessa questão da filosofia para que houvesse uma pureza doutrinária em Éfeso. Passa mais um, por favor. Há uma perseverança, e aqui fala que eles não suportavam homens maus, eles estavam firmes. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, qual que era a característica dessa igreja? Era uma igreja que eles conviviam de forma unânime, eles partiam o pão a cada dia uns com os outros, ninguém tinha falta de nada, havia um amor, um zelo. Pode passar, por favor. E aí nós vamos ter uma característica: essa igreja começou a sofrer uma grande perseguição. Então você vai ver que os cristãos tiveram que sair lá de Jerusalém e ir se espalhando para as regiões da Ásia, mas ainda assim mantiveram a sua pureza. É nesse período que nós vamos ver muitos cristãos também morrendo em prol do Evangelho. Ali nós temos a morte de todos os apóstolos, inclusive Paulo, que é morto em Roma em defesa do Evangelho. Vários cristãos, pode passar, por favor? Pode passar mais um? Vários cristãos sendo jogados no Coliseu para espetáculo para o povo romano, inclusive a queda e a destruição de Jerusalém. Então, todas essas características nós vamos achar dentro da igreja de Éfeso. O texto continua, voltamos lá para a Bíblia. Versículo 4. Agora, olha o detalhe interessante. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que o quê? Abandonaste o primeiro amor. Já lá no início, a igreja estava perdendo aquele fervor. E aqui Cristo chama a atenção. Um período de pureza da igreja, mas que ela estava aos poucos se permitindo esfriar o relacionamento. E aí ele faz uma promessa. Versículo 5. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Senão, venho contra ti e removerei o seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então, esse é o cenário da igreja do primeiro século. Uma igreja pura, mas que começou a perder aquele fervor. E Cristo chama a atenção dela para esse motivo e faz um convite claro. Se elas aceitarem, Deus estaria ali trazendo uma restauração para eles. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Então vamos seguindo para a nossa segunda igreja. Vocês que estão nos acompanhando no Meets, depois nós vamos criar o grupo aqui
só para mandar os materiais, um grupo fechado do Apocalipse, é onde nós vamos mandar todos os materiais para que você tenha isso em mãos também, ok, queridos? Então vamos lá, carta agora à igreja de Esmirna. Pode passar, por favor? Isso. A igreja de Éfeso foi do período do ano 31 até o ano 100. Então agora chegando no segundo século... Oi? É Natália. Te perguntar ainda sobre a igreja de Éfeso. Fala lá que, então, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Tem algum significado esse livro? Sim. Vamos lá. Lembra que nós falamos que ela era uma das igrejas principais? Era uma referência? Então Deus sempre trabalhou com essa ideia. O povo de Deus, ele tinha que ser uma referência para os demais, para que as outras nações tivessem o interesse de vir e seguir essa mesma religião. Então Deus tiraria ali, vamos colocar assim, os holofotes da cidade de Éfeso. Deus não deixaria ela ser uma das igrejas líderes. Ela perderia o seu brilho, a sua força. Entendi. Mas isso não implicaria em salvação, nada disso, né? A salvação sempre é... Só um minutinho. Cadê? Quem pediu para adicionar? A salvação, ela sempre vai ser individual, no contexto bíblico. Ok? Então, assim, dentro da igreja de Éfeso, em todos os períodos, sempre vão ter pessoas que estarão se salvando e tem pessoas que estarão se perdendo. Pessoas que abandonam ou não aceitam a mensagem de Deus. Entendi. Ok? Ok. Continuando então. Deixa eu ver aqui, mais alguém apareceu. Continuando então, vamos agora para o segundo período, que vai então do ano 100 até o ano 313 da história. Pode passar mais um, por favor? Então, esse é o período da igreja de Esmirna. Então, o que acontecia na igreja de Esmirna ia simbolizar um período histórico ali de 213 anos. Olha o que diz a mensagem a essa igreja a partir do versículo 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que voltou a viver. Mais uma vez Cristo trazendo uma referência do seu ministério. Aquele que esteve morto e tornou a viver, o próprio Cristo. Ok? Mais uma vez, falando agora do conhecimento, do elogio. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Lembra que nós falamos que no final da igreja de Éfeso havia muita perseguição? Roma estava perseguindo os cristãos. E aí nós vamos entrar, pode passar, por favor? Num período em que Diocleciano, ele promulgou uma grande perseguição aos cristãos que estavam nos domínios romanos. E ali houve, assim, tentativa de tomar posses, matar cristãos, colocá-los no Coliseu para espetáculo. Então, os cristãos tiveram literalmente uma forte perseguição. E aí eles, com clareza, foi um período que a igreja teve dificuldade financeira muito grande. Mas o texto diz que eles eram ricos. E continua dizendo: conheça a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então vamos lá. Por que tem esse tempo? Se declarar ser algo e não o ser. São pessoas que diziam ser cristãos, que diziam aceitar a doutrina, só que agiam de forma contrária.
ou queriam trazer tradições, outros conceitos para dentro do cristianismo. Uma dessas brigas bem claras, nós vamos encontrar no contexto bíblico, era a questão da circuncisão. Alguns queriam fazer que os gentios fossem circuncidados e a igreja foi bem clara em dizer que isso não era uma necessidade. Então, todo aquele que ficava preso em tradições ou em outros ensinamentos, o texto bíblico fala que eles eram sinagoga de Satanás. Ou seja, eles estavam ajudando mais ao diabo do que, de fato, sendo cristãos. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e algum dentre vós para seres postos à prova. Tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então vamos lá. Esse é um período muito especial, porque ele vai de um período que tinha uma forte perseguição. Essa perseguição, ela dura 10 anos, e aqui vai o nosso, mais um símbolo, e a gente tem que ter esse símbolo bem claro quando nós falamos em profecia. Quando nós vamos para Números e o livro de Ezequiel, eles ensinam que quando fala de profecia, cada vez que se menciona o termo dia, cada dia vai equivaler a um ano. Então, se no contexto da profecia fala que eles iam ter tribulação de 10 dias, a perseguição ia ser por quanto tempo? 10 anos, ok? Então isso começa lá com Diocleciano, passa por outros imperadores, até que chega em Constantino. Pode passar, por favor? Quando chega em Constantino, o cenário muda. Esse é um período que o Império Romano começou a sofrer uma defasagem e invasão pelas tribos bárbaras. Então, o Império Romano começou a ficar meio que dividido. Então, você tinha muitas tribos diferentes, o Império perdendo a força, e, por outro lado, um número muito grande de cristãos. Porque mesmo com grande perseguição, o cristianismo crescia cada vez mais. Então, qual foi a tática de Constantino? Constantino queria unificar Roma. Qual que seria a forma mais inteligente de unificar? O povo romano ele já tinha em mãos, faltava ele conquistar os cristãos. Para conquistar os cristãos, ele decide simplesmente se batizar. E até hoje nós temos lá em Roma o batistério octogonal. Constantino se declara cristão, aceita a religião cristã e ele se batiza para tornar a religião cristã a religião oficial do Estado romano. Não, a mesma religião cristã. Só que qual que é o grande problema? Fazer isso só na caneta não resolve. O que aconteceu é que aquele vasto mundo de pagão começou a trazer a sua cultura, as suas formas de adoração para dentro do cristianismo. Então isso enfraqueceu muito o cristianismo e começou um período de uma mescla religiosa em que aquela igreja cristã pura e simples de Éfeso começou agora a sofrer uma miscigenação com outras religiões. Mas qual foi a grande importância de Constantino? Pode passar, por favor? Passa mais um. Com o batismo de Constantino, ele promulga o Edito de Milão. Ou seja, ele foi uma lei permitindo que o cristianismo pudesse vigorar sem nenhuma perseguição. Então, quando ele se batiza, quando ele aceita o cristianismo, acaba a perseguição física. Por um lado, os cristãos ficam mais aliviados. Qual foi o grande problema? Acabou a perseguição física, mas começou agora um problema religioso, porque a doutrina
começou a ser atacada. Ok? Alguma dúvida? Então vamos avançando então para a nossa terceira igreja, nosso terceiro período. O terceiro período é a igreja de Pérgamo. Deixa eu dar uma acelerada. A partir do versículo 12, acompanhe na sua Bíblia, qualquer pergunta, fique à vontade. E você que está nos acompanhando no YouTube, não esqueça, pode colocar aí no chat a sua observação, a sua pergunta, nós estaremos à disposição para responder. E se você quiser participar com a gente no Google Meets, ao vivo, para você conseguir fazer sua pergunta ao vivo, basta colocar o seu telefone e nós enviaremos o link da transmissão para você. Então vamos lá, igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela vai se estender do período do ano 313 até o ano 538. Por que que esse período é muito importante? Esse é o período que marca a queda do Império Romano e a ascensão do domínio papal. Quando Roma cai, quem começa agora a dominar as províncias eram os bispos, que carinhosamente chamaram o bispo da cidade de Roma de pai ou papa. Então você tem agora o domínio da igreja, porque o Estado caiu. E agora quem começou a controlar e unificar as tribos bárbaras foi a igreja cristã, naquele momento, já com as suas corrupções. Então, a carta de Pérgamo diz assim, versículo 12: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de quê? 2 gumes. O que é essa espada afiada? A palavra de Deus, tanto Antigo como Novo Testamento. Paulo vai falar isso em Efésios, quando ele está descrevendo a armadura cristã. Então ele fala: tomai a espada, que é a palavra de Deus. Conheço o lugar que você habita. Olha que interessante. Agora a igreja está habitando onde? Onde está o trono de Satanás. Por que que a igreja está habitando agora onde está o trono de Satanás? Porque agora a igreja deixou de ter um objetivo religioso e começou a buscar movimento político. Igreja e política não mistura. Continuando. Que conservas o meu nome e não negaste a fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho contra ti sem demora. Contra eles pelejarei com a minha espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, quais são as características? Pode passar, por favor? Nós vamos ter, então, Edito de Tolerância de Milão. Ele acaba com a perseguição física, mas as consequências nós vamos ter aí que o paganismo começou a tomar conta da igreja. Quando nós vamos, pode passar 2, por favor. Mais um, Eduard Gibbel, ele foi um historiador da época, ele fala que Roma caiu para 10 tribos, então Roma ela não perde para uma outra superpotência, como foi até aquele momento. Você tem tribos bárbaras implodindo o Império Romano de dentro para fora, eles foram tomando espaço.
E aqui no texto tem algumas coisas que são interessantes. Lembra que em Éfeso eles não sustentaram os nicolaítas? Agora os nicolaítas já tinham força dentro da igreja. Agora já tinha pessoas que estavam ali trazendo doutrinas estranhas, como fala aqui e usa de forma simbólica a ideia de Balaque, para que as pessoas agora começassem a ter práticas que não eram práticas orientadas pela Bíblia. Então você começou a ter uma mistura da verdade bíblica, porque a igreja agora estava deixando de lado a pureza doutrinária e buscando os meios políticos para ter poder e condições financeiras. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então vamos avançando. Chegamos agora à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela ocupa um grande período histórico, porque a igreja de Tiatira, ela vai ter a sua proeminência justamente no período de supremacia papal. Ela vai do ano 538 e vai até 1517. E olha o que diz a carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. As mesmas características que João descreve no capítulo 1. Olha agora Deus falando o conhecimento ali dos tempos atuais. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Porém, tenho contra ti que toleraste essa mulher Jezabel, que a si mesmo declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quem foi Jezabel no contexto bíblico? Foi uma rainha que trouxe idolatria para Israel. Então, mesmo o símbolo está sendo usado agora. Olha, vocês estão permitindo que a idolatria entre no meio de vocês. E esse foi um período de uma perseguição muito forte. Só que a perseguição agora não era mais de fora para dentro. A perseguição era interna. E você vai ter a igreja se dividindo. Parte da igreja buscando a pureza bíblica e parte da igreja buscando o poder através da tradição. Passa, por favor. É nesse período que nós vamos encontrar os valdenses. Grupo de pessoas que foram fiéis à palavra de Deus. Pessoas que tinham o hábito de decorar as escrituras para que pudessem transmiti-las a outras pessoas. Porque nesse período da história, a Bíblia se tornou um livro proibido. Nós vamos encontrar registros de que os rolos bíblicos ficavam escondidos nas igrejas, presos. Tem até um filme, se eu não me engano, é o Em Nome da Rosa. É um filme muito antigo, que conta justamente essa história, em que um grupo de pessoas estavam morrendo num monastério e um padre é chamado para lá porque aquele local estava amaldiçoado. Na realidade, quando ele chega lá, ele descobre que havia uma Bíblia e as pessoas que liam aquela Bíblia morriam porque a Bíblia tinha veneno. E ao uma pessoa ler a Bíblia e colocar o dedo na boca, que era um hábito, as pessoas iam morrendo, sendo envenenadas. Uma forma de impedir que aqueles que tivessem contato com a Bíblia ensinasse a sua palavra. É nesse período também que vai se levantar alguém muito importante. Passa 2, por favor. Pode passar 2. É nesse período que se levanta Martinho Lutero.
Martinho Lutero foi alguém que, a princípio, não queria ir contra a igreja vigente. Ele queria reformar, ele queria tirar os erros que estavam acontecendo na igreja. Ele era alguém que era fiel às Escrituras. E ao entender que a igreja estava muito distante do que o assim diz o Senhor, do que a Bíblia ensinava, Martinho Lutero tentou até conversar com o Papa da época, com os líderes religiosos, mas tudo que ele conseguiu foi uma condenação e uma perseguição. E é aí que nós temos o período dessa igreja terminando justamente quando Martinho Lutero escreve as suas 97 teses e cola e prega justamente no castelo de Wittenberg. Então ele começa agora a quebrar aquelas tradições, quebrar aqueles erros, e Martinho Lutero começa agora a tirar a ideia das indulgências, que é você comprar relíquias sagradas para ter a salvação, ou comprar a salvação através de doações financeiras, e entender que a salvação é somente pela fé. Então esse é um período muito marcante. Nós teríamos aqui que destrinchar ainda mais sobre esse período, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Mas esse é um período muito marcante, que é um período que marca a reforma. Ok? Alguma dúvida? Então, avançando, nós vamos agora para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, o texto diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço a tua obra, que tem nomes que vive, mas você está morto. Olha que interessante, tem um nome que vive, ou seja, parece que está viva, que é religiosa, que é fiel, mas na verdade está morta, está fazendo o contrário ao que diz as Escrituras. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que interessante. A grande massa da igreja agora estava corrompida. E agora Deus diz que tem uns poucos que ainda são fiéis ao que diz as Escrituras. Versículo 5: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Qual que é o período histórico? Pode passar, por favor? O período histórico vai do ano 1517 até o ano de 1798. A igreja representa o período do movimento da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal. Ou seja, é aquele período que um grupo pequeno de pessoas começou a trazer a verdade bíblica, e aí nós temos Martinho Lutero, nós temos outros proeminentes da época que se levantaram contra as tradições, os erros da igreja, e começaram a pregar uma doutrina bíblica. Essa pregação vai se estender até 1798, quando o Papa é preso por ordem de Napoleão Bonaparte, e aí ele quebra esse domínio da igreja. E Napoleão faz a separação entre igreja e Estado. Esse foi um período que teve ali os seus momentos também muito
angustiosos para a igreja. Passa 3, por favor. Inclusive, nós vamos encontrar o massacre de São Bartolomeu. O que aconteceu nesse período? Foi justamente o período que nós começamos a ter ali aquele movimento de o movimento ateísta, aquele movimento de Revolução Francesa, o movimento de tirar a religião como se o problema fosse Deus, ao invés de ser uma igreja corrompida, e você tentou eliminar tudo que se diz referência a Deus. E ali você teve um grande massacre, matando diversas pessoas que eram fiéis. Quando nós estudamos a Revolução Francesa, nós vamos saber que a religião foi proibida por um período em todo o domínio francês. Ok? Avançando, que nós só temos aqui 14 minutos para terminar a nossa reunião. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? Avançando para o nosso penúltimo período, a igreja de Filadélfia. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade sobre algum período em específico, nós podemos trazer as informações, ok? Continuando então, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, que tem entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que hás de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome sobre ele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o período da cidade de Laodiceia, ele vai sair desde o período da Revolução Francesa, de 1798, e ele vai passar pelos períodos de grande avivamento espiritual, a volta para o estudo da palavra de Deus, e vai terminar justamente no período de 1844. Por que é interessante esse período de 1844? Pode passar 2, por favor. Mais um. Este é um período que nós vamos ter um grande movimento de reforma nos Estados Unidos, puxado justamente por Guilherme Miller, um irmão batista, que ao estudar a doutrina e o livro de Daniel, ele entendeu que Deus estaria fazendo um momento de juízo sobre a terra. Só que ele entendeu que naquele momento seria a volta de Cristo. Mais à frente, o estudo continuou e eles entenderam que na realidade iria iniciar o período de juízo investigativo. É por isso que quando nós vemos aqui a carta da igreja de Pérgamo, de Filadélfia, Deus é bem claro em dizer que ele não demoraria a voltar. Ele estaria fazendo o seu juízo. E quando Deus terminasse o juízo, culminaria com a volta de Jesus. Ok? Avançando aqui para a última igreja, então. Período de Laodiceia. Carta à igreja de Laodiceia, e aí você pode perceber que, passa a igreja de Laodiceia, o seu período histórico começa quando? 1844. Porque ela começa com o período de juízo. E quando ela termina?
Com a volta de Jesus. Isso mesmo, Luan. Então, ela não tem uma data para o término. Quando terminar o juízo investigativo, Cristo volta e acabou o período da igreja. Vamos entender como está o cenário da igreja que nós estamos vivendo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Conheço as tuas obras, você não é nem frio e nem quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Qual que é a grande característica da igreja de Laodiceia? É uma igreja que acha que é autossuficiente. É o período que as pessoas acham que as suas ações são suficientes. A igreja de Laodiceia se bastava por si mesma. As pessoas tinham boas condições financeiras, eles estavam numa vida muito cômoda e eles não queriam se adaptar ao que a Bíblia ensina. Eles queriam viver da maneira que era agradável a eles, achando que só por estar na igreja já estava resolvido, mas continuavam nos seus erros, no seu orgulho, nos seus pecados. E aqui há um conselho para nós que somos parte dessa igreja hoje. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, nós estamos gastando esse tempo estudando a palavra de Deus, estudando o livro do Apocalipse, para que nós possamos entender que não basta carregar o título de cristão. Nós precisamos, de fato, ser cristãos. E ser cristão é seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Se eu estou contrário àquilo que a palavra de Deus orienta, eu estou como a igreja de Laodiceia. Acho que sou autossuficiente. Acho que estou salvo, que estou bem, que estou garantido, mas na realidade eu estou a ponto de ser vomitado. Essa é uma reflexão muito grande para nós. Como que está de fato o nosso relacionamento com Deus? Para você que nos acompanha através do YouTube, quais são as suas práticas do dia a dia? Você tem buscado um relacionamento de fato verdadeiro com Deus? Tem permitido que a palavra de Deus transforme as suas ações? Queridos, como nós falamos, já começou o período de juízo. E Deus tem começado o seu juízo lá com Abel, o primeiro mártir, e vai terminar com o último ser humano que estiver aqui para ser julgado. E quando Cristo terminar o seu julgamento, a porta da graça irá se fechar. Que eu e você possamos estar ao lado de Deus quando este dia chegar, para que, assim como Paulo diz, que combatemos o bom combate, que completamos a nossa carreira e que a nossa coroa da justiça esteja separada para cada um de nós. Então, nessa noite, aproveite essa oportunidade e tome uma decisão de fato, obedecer o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Porque não basta só dizer que é cristão. Nós precisamos, de fato, ter a essência de cristão. Que Deus abençoe você, que teve até este momento conosco, e não perca o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 20 horas, onde estaremos dando sequência ao estudo do Apocalipse. Aos nossos amigos que nos acompanham na transmissão, que Deus os abençoe. Se você tiver qualquer dúvida, pode nos mandar aqui no particular e nós estaremos respondendo e te ajudando no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai,
Quão agradável é, Senhor, perceber que o Senhor tem cuidado da sua igreja ao longo de todo esse tempo da história. Quão importante é saber, Senhor, que nós estamos vivendo o último momento da história e que nós precisamos tomar uma decisão ao teu lado. Por isso, nessa noite, Senhor, nos ajude a nos comprometer com a tua palavra e buscar viver da forma que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós possamos a cada dia buscar a tua presença e sermos de fato cristãos e não só carregar um título. Transforme a nossa vida, venha morar em nosso coração. É o que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até terça-feira que vem. Um abraço, meus queridos, que Deus te abençoe. Terça-feira que vem temos mais um encontro.